Ao longo de sua história, a Fórmula 1 passou por vários sistemas de pontuação. Lá no início, em 1950, os 5 primeiros pontuavam. Depois foram aumentando para 6, para 8, até chegar no formato atual, de 2010 para cá, em que os 10 primeiros pontuam. E ainda temos as corridas sprint, em que 8 pontuam em cada corrida. Em 2024, teve uma breve discussão entre equipes, FIA, Fórmula 1, sobre a possível alteração no sistema de pontuação, para aumentar, quem sabe até mesmo para 12 ou 14 pontuáveis por prova, já que o pessoal ali do fundão muitas vezes acaba lutando por nada. E em várias categorias do automobilismo mundial, você tem grids com muitos pontuáveis, o que acaba no final da tabela em si sendo bem legal, porque tem disputa por uma ou outra coisa. Sabendo disso, hoje nós vamos conversar sobre essa possível alteração, por mais que logo de cara as equipes tenham se mostrado contrárias a isso, e também falar sobre a adição da Cadillac em 2026, se seria uma justificativa plausível para você aumentar pelo menos para 12 pontuáveis no grid. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, sempre lembrando dos nossos parceiros, Paddock BR com as melhores camisetas, 100% algodão, não encolhe, todas as equipes e pilotos representados, belíssimas estampas, moletons belíssimos também, entra pelo link aí na descrição, tem do Hamilton na Ferrari, e coloca o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E tem também a Instant Gaming, várias promoções rolando, gente, entra lá porque esse mês de janeiro tá imperdível, muitos lançamentos também que vão acontecer em breve. Entre pelo link na descrição que você garante um desconto e ainda ajuda o canal. Falando sobre sistema de pontuação, atualmente há uma diferença muito grande do primeiro para o segundo colocado. O primeiro ganha 25 pontos e o segundo ganha 18. Isso foi feito em 2010 para justamente dar um valor maior para a vitória, você priorizar a vitória, e nós sabemos que na tabela acaba fazendo uma diferença grande. Às vezes você tem um piloto que está com 200 pontos, outro está com 130, você fala, mas a diferença é muito grande. Antigamente, se você volta aí coisa de 2009, 2008, naquele período em que os 8 primeiros pontuavam, o primeiro colocado ganhava 10 pontos, o segundo ganhava 8, o terceiro 6. Então a tabela não ficava tão discrepante no que diz respeito a pontos. A diferença do primeiro para o segundo era pequena, então você tinha uma tabela que pelo menos visualmente tinha um pouco mais de impacto. E sempre tem aqueles vídeos, você pode procurar na internet, de como seriam as temporadas se o sistema de pontuação tal fosse aplicado, o sistema atual, o sistema anterior tal. Uma ou outra temporada você teria alteração no campeão por causa disso. Só que o que interessa aqui pra gente é entender se esse sistema atual ele é ainda justo, se ele ainda tem o impacto necessário. Num grid que está cada vez mais próximo, principalmente com teto orçamentário e escalonamento de túnel de vento, as equipes andando mais próximas e você tendo mais disputas, não seria legal você dar pontos também para um pouco mais do grid, já que o pessoal do fundão muitas vezes faz corrida só de ficar ali fazendo número, principalmente nas sprints, em que você reduz o número de pontuáveis? Não seria legal você ter a possibilidade das equipes brigarem por uns pontinhos a mais e reduzir a diferença do primeiro para o segundo para dar uma apimentada na tabela do campeonato? Eu, Matheus, sou da opinião que sim. Inclusive, acho que seria legal você colocar o primeiro colocado ganhando 25, mas o segundo ganhando ali na casa dos 22 pontos. E assim você trazer o terceiro para 20 e você vai descendo até chegar ali no 12º ou quem sabe até mesmo 14º para gerar mais pontos, dar às equipes mais possibilidade de disputa nos construtores. Porque por mais que a gente não deva premiar a mediocridade, premiar aquilo que é ruim, como por exemplo a Sauber do ano passado, que foi muito ruim durante praticamente o ano inteiro, bem no finalzinho é que começou a andar para frente, também temos que entender que a equipe ruim vai continuar sendo ruim mesmo você ampliando o sistema de pontuação. E o meio de pelotão é onde você tem o maior equilíbrio da Fórmula 1, então você estaria distribuindo mais pontos para o meio de pelotão, uma vez que os 10 primeiros colocados praticamente já estão garantidos, que serão Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren e muito provavelmente ali a Aston Martin. Então o restante do grid, que tem menos recursos financeiros, tem instalações piores, menos funcionários, etc., acaba ficando sem a possibilidade real de marcar pontos.
E esses pontos influenciam diretamente em quanto essas equipes vão receber de premiação, por exemplo. Então, hoje, seria muito legal se a gente tivesse uma ampliação desse sistema para o 12º ou até mesmo para o 14º. E o agravante da entrada da Cadillac em 2026 amplia o debate, porque serão 22 carros no grid. Nós não sabemos se a Cadillac vai chegar já brigando no meio de pelotão, se vai ser fundão ou o que for, mas seria legal você dar a possibilidade dessas equipes terem ainda mais chances de marcar ponto, porque senão, aumentando o grid, você só vai aumentar a quantidade de equipes que nós vamos ver 100 pontos no final da temporada, ou então com uma quantia irrisória de pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, justamente porque os 10 primeiros já estão praticamente fechados. Eu não vejo como sendo uma premiação à mediocridade, eu vejo como sendo, na verdade, uma possibilidade de você dar algo ao que essas equipes lutarem. A uma Haas lutar, uma Alpine, uma Vicarb, que agora é Racing Bulls, uma Cadillac, que provavelmente vai estrear mais para baixo, a Sauber, que será Audi no ano que vem. Essas equipes teriam algo pelo qual se desenvolver, pelo qual lutar, pelo qual ainda melhorar os seus carros. Não seria algo tão humilhante como foi para a Sauber, por exemplo, nesse ano, ou para a Williams há alguns anos atrás, em que tinha um carro também horroroso, e daria um brilho a mais no campeonato de construtores. Eu não sei se você está conseguindo compreender a minha linha de raciocínio, mas a Fórmula 1 de tempos em tempos enxerga essa necessidade de mudar o sistema de pontuação. E atualmente eu acredito que o sistema está obsoleto e não faz do campeonato mais interessante. Seria legal voltar a dar ao segundo colocado também um pouquinho mais de valor. Você não precisa deixar ele colado no primeiro colocado com 24 pontos, por exemplo, mas dando 22 ou até mesmo 20 pontos, já seria um primeiro passo rumo a uma Fórmula 1 mais interessante, não somente dentro das pistas, como tem sido, mas também fora dela, com uma pontuação mais interessante, mais legal, mais dinâmica, uma pontuação que premia mais o esforço dessas equipes. Vejo com bons olhos uma possível alteração. Esse debate vai voltar em 2025 entre equipes e FIA, justamente pela adição de mais uma equipe que nós teremos em 2026, no momento em que foi feito esse debate em 2024. Nós não tínhamos a confirmação ainda da Cadillac entrando em 26, então eles estavam falando de um grid de 20 carros e não necessariamente de um grid de 22, e espero de verdade que o sistema de pontuação seja reformulado para nos entregar um pouco mais de entretenimento também na tabela, mas sem tirar o foco de premiar os melhores, já que os melhores vão continuar à frente e vão continuar marcando mais pontos. Eu quero saber, obviamente, a sua opinião em relação à linha de raciocínio apresentada aqui. Diga aí nos comentários, concorde, discorde, fique à vontade. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Temos postado notícias, curiosidades, opiniões, que é o foco do canal mesmo, então entra aí todos os dias para você ver que estamos soltando 2 vídeos por dia. E siga o Ressaca Express, que já tenho anunciado aqui que vai ter novidade para vocês em breve. Eu acredito que antes da temporada começar nós já vamos estar com tudo, com as novidades lá no Express, então fiquem atentos. Um grande abraço, valeu e falou!